Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Zeca, estamos para mais um vídeo aqui. Sim, antes que me cobra também, vou fazer um vídeo pós-conclave, porque por incrível que pareça, sendo sincero, eu não imaginaria que já saiu o resultado hoje, mas saiu, e temos literalmente abemos papa. Temos um papa eleito. O papa foi eleito, foi bem surpreendente, né? Todo mundo tá postando um parolinho, tá postando um papa italiano, mas para a surpresa de muita gente, um papa dos Estados Unidos, gente. Vamos contar um pouquinho da história que eu fiz aqui, a pesquisa, que sabe, é notícia de última hora, a gente não tem muito tempo para pesquisar, então a gente vai pesquisando com as notícias que a gente tem. Primeiramente, o papa que foi eleito foi um cardeal dos Estados Unidos. O cardeal dos Estados Unidos é o Robert Francis Prevost Martinez, que ele é nascido dos Estados Unidos, mas ele chegou por um momento também passar aqui na América Latina, né? Ele também primeiramente, ele passou como um bispo nos Estados Unidos, na região de Chicago, primeiramente especificando as pesquisas que a gente fez por aqui. Ele é nascido em Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi eleito agora no dia 8 de maio. Antes, ele foi bispo emérito de Chiclayo, no Peru, e cardeal da Igreja Mormona, né? Porque pra você eleger um papa, você tem que ser cardeal, né? Logicamente. Enfim, ele é nascido em Chicago, nos Estados Unidos, mas ele chegou por um tempo a morar no Peru especificamente, né? Ele trabalhou no Peru de 85 a 86 e de 88 a 98 como pároco, que ele foi funcionário diocesano, ele foi professor de seminário e administrador. Ele passou de 87 a 98, de 98 a 91 nos Estados Unidos. Ele era radicado em Chicago, que é a sua terra natal, e acabou trabalhando na ordem agostiana, né? Que é um seguidor de São Agostinho. Enfim, depois, o ano retrasado de 2023, ele foi subido para ser cardeal pelo Papa Francisco e ele tá eleito agora o novo Papa da Igreja Católica. Enfim, minha opinião sobre... Claro, pelas pesquisas que já foram feitas, você pode pontos positivos e pontos negativos que o Perdoce já se meteu antes de ter sido eleito Papa. Ponto positivo que dá pra falar aqui. Justamente por ter sido lançado cardeal pelo Papa Francisco, ele vai seguir grande linha da parte pastoral, por assim dizer, do Papa Francisco. Porque uma coisa que também acho interessante, além dele ser dos Estados Unidos, ele também conhece parte da América Latina, porque ele já trabalhou no Peru, especificamente, no país Peru. Por favor, não fazer piada de duplo sentido, sujeito da paulada. Mas enfim, além de ter conhecimento da língua inglesa, também tem conhecimento da língua espanhola, né? Porque tem uma parte do primeiro discurso dele como Papa, especificamente, que dedicou essa parte justamente a esse tempo que ele passou trabalhando, né, das dioceses lá do Peru, especificamente. Então ele tem esse conhecimento da cultura latino-americana. Então isso eu acho um ponto positivo também para um continente que, claro, né, que o catolicismo está um pouco em queda, especificamente, então um papa que também tem essa origem latino-americana, também tem uma parte da vida dele na América Latina também, é um ponto positivo. Uma pesquisa que eu vendo aqui, claro, né, Wikipedia, a gente não pode levar 100% de uma fonte exata, né, porque o Wikipedia, até se colocar até um cachorro de 5 anos, consegue fazer a modificação da Wikipedia. Essa é a minha crítica que eu tenho por parte do site. Mas o que aparece aqui, uma polêmica que apareceu dele especificamente, foi a questão de ele ter sido alvo de críticas por parte de defensores dos sobreviventes de abusos do clero relativamente da forma como ele deu as alegações de abusos sexuais durante a liderança dele na Ordem dos Agostianos lá no Peru. E o grupo de defesa Snap alegou que o Prevost não atuou contra as alegações de abusos que envolviam Richard Magret, que é o antigo presidente da Providence Catholic Right School, permitam permanecer do seu cargo apesar das acusações de abuso de longa data. Então ele já se meteu em polêmica muito antes de ter sido papa, nem da época que ele já era, que ele estava envolvido, né, na questão do período que ele estava como um bispo, né? Enfim, o que temos para esperar? Cara, a gente tem que levar em consideração a relação internacional. Uma discussão que a gente estava tendo por aqui, lá no grupo do Patrulha da TV, que a gente tem lá no WhatsApp, é a questão seguinte: o Papa é dos Estados Unidos. E a gente primeiramente pensou, né, Papa dos Estados Unidos, o Trump deve ter envolvido no negócio, ele deve ter feito algum colúrio para eleger um americano no conclave. Mas vendo a situação, a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo, porque justamente o cara ser dos Estados Unidos, ele não atende todo, ele teve algumas discordâncias com os membros do Trump especificamente, inclusive ele teve uma desavença com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Didi Vance, pra vocês terem uma ideia, né, tipo, uma discussão no Twitter, você vê se teve também da situação. Mas
Uma coisa que eu já gostei de momento é que, apesar das divergências, né, não é todo mundo que concorda com o que a gente fala. Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala. Todo mundo tem as suas divergências. Isso é um fato. A gente não é obrigado a concordar com todo mundo, mas sempre com responsabilidade, né, gente? Sempre com responsabilidade. E a atitude que eu achei muito interessante por parte do Trump, especificamente, claro, eu tenho as minhas críticas com a gestão que ele faz com os refugiados, outras coisas, enfim. Uma coisa que tem que ser discutida. Pelo menos eu quero conhecer esse novo Papa, né? Já que o Papa é do mesmo país do que eu. É uma boa conhecer que proposta que ele tem especificamente, principalmente por ele ser do nosso país. Acho que essa é a primeira cabeça que já veio na minha cabeça. Olha, a frase que foi dita especificamente pelo próprio Trump. Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba sendo nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Não vejo a hora de conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento significativo. Fecha aspas aqui. Esse foi o comentário que o próprio Donald Trump fez no perfil dele no Twitter, né? Claro, né? Ele apoiou também um outro cardeal, mas pelo menos ele saiu no pelo menos é uma cardeal dos Estados Unidos. Claro, temos as nossas divergências, mas pelo menos a gente pode conversar no diálogo, né? Que nem isso tentaram fazer com o Zelensky, né? Que saiu aquele negócio aqui. Mas isso é um outro tópico, Mas enfim, qual que é a tendência da Igreja Católica agora? Pelo que foi me falado, né? Por mais que o Prevost seja um cardeal dos Estados Unidos, que a gente pensa, né? Por causa de pensar que tem envolvido aí com o Trump, a gente vê a tendência que o Prevost é um cardeal mais centrado, né? Que é um mais conciliador, mais um diplomata para conversar. Tanto que ele consegue falar bem, pelo que eu fui ver. Além do inglês, né? Lógico, o italiano que você precisa falar, o italiano e latim que você precisa falar para você ser papa, para você conseguir fazer os seus discursos. Além do inglês e do espanhol. E também falo que ele também tem uma parte da parte da família francesa também. Ou seja, o francês poderia ser um dos idiomas dele. Então, dá pra falar que alguns idiomas, pelo menos, ele sabe dar uma arriscada, né? Por assim dizer, né? Então, essa parte de ser um pouco diplomata, eu acho que o novo Papa Leão XIV pode servir. Pode servir nessa questão de diálogo, por assim dizer. Enfim, vamos lá. Que tipo de recapitular essa questão? Vamos lá. Prevost, ele foi sacerdote lá nos Estados Unidos. Ele nascido lá em Chicago. Nascido em Chicago. Aí, depois que ele virou sacerdote, ele trabalhou no Peru entre 85 e 86 e de 88 até 98. Ele trabalhou como pároco, funcionário diocesano e trabalhou também como professor de seminário e administrador. Daí, desse período entre 87 e 88 e de 88 a 2001, ele voltou para Chicago. Daí depois ele ficou por lá até o momento que ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco lá no ano retrasado. Ou seja, ele levando em consideração com os critérios, ele foi nomeado cardeal até que recentemente, foi praticamente no ano retrasado, né? E a questão que tem é a seguinte: o Prevost, no momento, ele tem cerca de 69 anos. Ou seja, dá pra falar que ele, possivelmente, se ele não tiver nenhum problema de saúde no meio, pode ter certeza que ele vai ter um pontificado bem longo. Eu acho que é uma conclusão a tirar, porque ele tem 69 anos. Tem gente que fez uma comparação, né, que a aparência física um pouco do Prevost lembra um pouco também do Wojtyła, que é o Papa João Paulo II. Eu nem achei tanto, mais ou menos, sendo sincero, mais ou menos. Mas enfim, levando em consideração a idade do Prevost, dá pra se falar que o pontificado do Papa Leão XIV pode ser um pontificado longo, a menos que tenha uma surpresa no caminho, esperamos que não tenha. Mas a tendência, resumindo, o que eu achei dessa escolha? Levando em consideração que os cardeais que seguiam o mesmo Papa que tivesse a mesma linha do Francisco, vendo todo o histórico do Prevost, é uma boa escolha. Claro, né, teve esses pontos negativos que aconteceram na época que ele trabalhava lá na Diocese de Chicago, fato. Mas isso vai ter que ser resolvido com o tempo. Vai ter que ser tudo esclarecido. Mas o que foi esclarecido por parte da Igreja Católica sobre essa questão de lidar com abusos que foram dados por alguns padres especificamente, é um tema que tem que ser mantido e ser levado a sério para o novo Papa, o Papa Leão XIV. Enfim, esse é a minha opinião sobre. Esperamos torcendo por Deus que ele faça um bom pontificado. Vamos ver se vai ser um pontificado realmente longo. Aparentemente vai ser por causa da idade do cardeal Prevost. Uma boa sorte, que Deus abençoe agora o Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV, realmente, o último Papa que usou o nome Leão foi o Papa Leão XIII. Leão XIII.
Papa Leão XIII usou esse nome. Vamos lá. O nome, primeiro, o Papa Leão XIII, originalmente, ele se chamava Vincenzo Giacotino Raffaele Luigi Petti Prosperi Piusi. Ele foi Papa entre... Tô confundindo aqui, vamos lá. Eu tô pegando aqui o dado aqui, eu tô me esquecendo aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Até pegar aqui. Ele foi eleito Papa. Eu tô tentando pegar aqui. Porque a gente é ao vivo, gente. É ao vivo, gente. Tô gravando isso aqui sem qualquer tipo de improviso. Então vamos lá. Ó, o Papa Leão XIII, ele foi eleito lá no finalzinho do século XIX. Você vê o tanto tempo que já estava sendo um Papa com o nome Leão. Vamos lá. Foi eleito lá em meados do... lá no meados de 1800... Bom, só vou confirmar aqui, que tá complicado. Não tô conseguindo achar aqui, velho. Cadê? Tô procurando aqui. Vamos lá. Ele foi eleito em 3 de março. Na verdade, ele foi coroado, né? Papa em 3 de março de 1878. Hoje em dia não tem nem coração de Papa, né? Ele já é eleito, aparece na sacada, faz seus primeiros comentários, beleza. É praticamente isso, né? Era uma outra época, né? Pô, início lá do século XIX. Então, em 1878 ele foi eleito Papa. Que virou o Leão XIII, que até então era o último Papa que tinha sido usado o nome de Leão, até o agora, até o Prevost. E o papado dele durou até 1903, ó. Durou bastante tempo, diga-se de passagem, hein? Morreu com 95 anos. É um dos pontificados mais longos da história da Igreja Católica, pra vocês terem uma ideia. Vamos ver se o Prevost vai chegar na mesma linha também do último Leão, né? Que é o Leão 3 e agora o Leão 14. Enfim, esse é o vídeo aí, é mais um comentário curto pra comentar sobre essa decisão de um dia histórico, né? Anotem esse dia. 8 de maio de 2025. O dia que o mundo conheceu o novo Papa. Valeu.